Como é que é? Muito obrigado. Boa noite. Boa noite a todos e bem-vindos. Eu sou o Vasco Palmeirim. Muito boa noite e de segunda a sexta aqui estou eu, juntamente com a Patrícia Figueiredo. Boa noite, Patrícia. Olá! E além de Vasco, além de Patrícia, esta gente toda, estas pessoas bonitas nas bancadas, e vamos lá ver se todos juntos damos dinheiro a quem se senta naquela cadeira. E o que é que cada pessoa que se senta ali tem de fazer para ganhar dinheiro? É simples. Basta responder corretamente às perguntas que eu vou fazer. Umas mais fáceis, outras um bocadinho mais complicadas, mas há sempre muito dinheiro para levar para casa. E há ajudas também que são essenciais para que cada concorrente possa acabar o jogo o mais acima possível na nossa Torre do Pilim. Está tudo pronto? Vamos arrancar já para mais uma edição do nosso Joker a começar. Estamos bem aqui? Estamos quentinhos? Está tudo bem? Aqui está tudo bem também? Bora lá então. Já agora, mais um grito, só favor, para que ninguém se esqueça. Este é o concurso dos 50 mil euros. É o prémio máximo sempre em jogo aqui no Joker. E vamos lá ver se hoje damos os 50 mil e quem é que os pode ganhar. O meu concorrente de hoje é um rapaz muito simpático, tem 37 anos de vida, é engenheiro de sistemas AVAC, é casado com a sua Super Joker, tem 2 filhos pequenitos e diz, é verdade, diz que o nosso concorrente adora festas, até é daqueles que organiza festas em casa. Eu estou para ver o festão que o rapaz vai fazer se ganhar hoje os 50 mil. O vosso aplauso para o Diogo Antunes! Diogo! Por aqui, meu caro. Obrigado. Que altura é tua? Tu aproveita o momento, rapaz, aproveita o momento. Um dia não são dias. Hoje és a estrela disto tudo, meu caro Diogo. Bem-vindo ao Joker. Meu caro Diogo, antes de mais, é um estreante, certo? Sim. É a primeira vez na televisão, num concurso. Então, só para motivar ainda mais 5 segundos de palmas, só porque sim. Diogo, nas minhas notas, tenho aqui sublinhado, aqui verde fluorescente. Foi a Ana que fez a inscrição. Mais uma vítima. Pobre rapaz, nem queria estar aqui ou queria estar aqui e era preciso aquele empurrãozinho extra. Eu gostava de ver. Ela deu-me um empurrãozinho extra. Sim. Portanto, vês em casa e participas em casa? Sim, vejo de vez em quando. De vez em quando. Aqui está um rapaz, há muita gente que está aqui e diz, Vasco, eu não perco um, vejo religiosamente. Este não, eu vejo de vez em quando. Quando não está a dar mais nada, não é? Tu vê lá o que é que dizes. Eu vejo com alguma regularidade. Ótimo. Diogo, apresenta-me a tua mulher. Minha mulher é a Ana. Um aplauso para a Ana. Ana, cá está ela. E estamos juntos há quanto tempo? Ela é capaz de responder isso melhor que eu. Não. O que é que sabes tu? 6 ou 7 anos. 6 ou 7? Por aí. Parece uma vida já. Já casados ou não? Sim, já somos casados. E, portanto, esse 6 ou 7 é casamento ou já inclui namoro e casamento? Não namoro e casamento. 6 ou 7? Já para 20 ou 30 anos, não é? Já é uma vida. É uma vida. E conheceram-se em que ano? A gente conheceu-se a primeira vez. Eu estou já a entalar-te com perguntas que tu sabes a resposta. Não há problema. Não, mas é que a gente conheceu-se uma primeira vez em 2017 ou 2018. Sim. Que ela na altura queria-me arranjar no estágio profissional na área dela, no trabalho dela. Ok. Que eu releguei, não aceitei. Não aceitaste? E depois, uns anos mais tarde, eu na altura namorava, uns anos mais tarde, eu já solteiro, voltei a estar com ela e fisguei-a. Ok. E fisgaste-a? Fisguei-a. Muito bem. Então temos a Ana como Super Joker, temos o Diogo, 37 anos, vem de Sintra, engenheiro de sistemas AVAC, é isso, não é? Faço as coisas. É uma coisa, climatização, Sim. mais condicionados, muito bem. E és um rapaz que gosta muito de festas. Gosto de festas. Ainda hoje gostas ou coisa já abrandou, já és pai de 2? Eu continuo a gostar, mas Sim. tive que abrandar. Ok, mas festas em casa, também gostas de fazer festas em tua casa? Eu gosto de estar acompanhado. Ok, com amigos e malta, o que é que não pode faltar nas tuas festas? Não pode faltar amigos, não pode faltar malta. Pãozinho, manteiga. Um churrasquinho. Um churrasquinho. Acho muitíssimo bem. Vamos ir por aí. Então, uma cervejinha, uma carninha. Acho muito bem. Não há coisa mais tuga quando se fala de comidas e bebidas por um inho e uma inha no fim, não é? É uma cervejinha, uma bifaninha. É porque é dieta. É pouquinho. Tal e qual. Diogo, bem-vindo ao Joker. Vamos lá começar a jogar. Boa sorte, Ana. Diogo, muito boa sorte também. Que seja uma ótima estreia. Obrigado. E que haja muito dinheirinho no final deste Joker. Bora lá. Arranquemos então com a primeira pergunta desta noite. O Joker começa com uma pergunta para 200 euros, que é a seguinte. Se alguém fica calado e não se pronuncia sobre um assunto,
pode dizer-se que está a fechar-se em copas, em espadas, ouros ou paus. Pá, isto é muito difícil. Nunca ouvi falar sobre isto. Eu vou responder sem dúvidas. É copas. É copas? É, uma pessoa fecha sem copas. Não se fecha em espadas? Não, pá, se fechassem espadas pode-se aleijar. Em paus também. Em euros era bom. Então Fechasse em euros vamos era bloquear bom. copas? Ok, copas, por favor. Bloqueamos as copas. Há alguém que não se pronuncia sobre um assunto. Dizemos que essa pessoa fecha-se em copas, em espadas, em ouros ou paus. A resposta espadas não é a resposta certa. A resposta paus também não. Copas ou ouros, o naipe é vermelho. A resposta está certíssima, muito bem, copa. Já não estás no 0, já estás no 200 e daqui a breves segundos quero ver-te nos 500 com mais uma resposta certa. Faço Então. agora a pergunta 2 para 500 euros. Diogo, pergunta 2 é esta. Em que cidade se situa o Teatro Politeama? Coimbra, Faro, Évora ou Lisboa? Onde fica o Politeama? Eu não tenho a certeza. Mas em Faro não será. Litiama. E em Coimbra também não é. Pá, vou apostar em Lisboa. Lisboa? É, vamos bloquear Lisboa. Bloqueamos então Lisboa. É, por favor. O Teatro Politeama. Eu corro o risco de estar enganado. Eu não- Mas já ouviste falar neste teatro? Já ouvi. Ouvir é uma coisa. Ouvir é uma coisa, Leicester agora. é outra. Saber. Portanto, já ouviste falar, mas onde é que ele fica? Há dúvidas. Há dúvidas. Ok. Há dúvidas. Há um nome importantíssimo na cultura e no teatro em Portugal que está há algumas décadas associado ao Teatro Politeama. Porque essa pessoa comprou o teatro e desde então que tem feito um trabalho incrível a produzir coisas nesse teatro, a dar trabalho a muitos atores, Ok. a muitos figurinistas também. E a verdade é que não há uma noite em que não se passe por lá e quando há espetáculo, cheio de gente. Cheio de gente. Às vezes é engraçado a quem não é da cidade em causa, quando passa lá, vê e diz: o que é isto? E a malta diz: é o La Féria. Opa, deve ser Lisboa então. Filipe La Féria tem feito um trabalho incrível desde a década de 90. É verdade. Já há muitos anos. A resposta, Lisboa, está certa, claro que sim, muito bem. É na Rua do Coliseu. Ok. Sei que ele trabalha cá na Bela. É verdade. sou fã da Anabela. É verdade, a Anabela já fez muito trabalho com o La Féria. 500 euros é onde estás. Jokers, nada foi embora. 7 jokers, a torre recheadinha de ajudas. E além disso também, Ana, podes contar com a Ana quando bem quiseres. É a nossa super joker. Um aplauso para Ana Antunes. Ana, olá. Ana. Antes de mais, Ana vem de onde e faz o quê? Vimos de Sintra, Uhum. sou gestora financeira. Ok. A minha pergunta é só uma, que é, fez a inscrição? Então porquê é que não é Ana que está aqui? Porquê é que eu tenho aqui um rapaz, simpático, bonito, mas porquê é que a pessoa que faz a inscrição não toma aqui as rédeas da equipa? Porque acho que ele tem mais jeito para isto do que eu. É? Assim. Então, ok. Mas podia também então não ter vindo, não é? Nem sequer estava como super joker, mas ao menos veio como super joker. Portanto, Sim. havia aí uma vontade também de ver como é que isto funcionava tudo. Também somos fãs do programa Uhum. e além disso não consegui convencê-lo a trazer outra pessoa. Ok, então alguém tinha que vir, portanto temos aqui Ana. Ana e Diogo fazem equipa não só os no Joker, mas fazem também equipa na vida real. E têm 2 filhotes, o Arthur e a Maria Francisca. É verdade. 3 anos e um aninho, Tal e não é? qual, tal e qual. Já agora, Diogo, não sei se sabes, mas em conversa connosco, com a nossa produção, a tua mulher disse o seguinte: confessa que nunca tinha pensado em casar e ter filhos até ter conhecido o Diogo. Sabias disto ou não? Já tinha ouvido qualquer coisa. O que é que este rapaz tem, o que é que este rapaz fez para que essa mudança tenha sido tão drástica no que toca àquela opinião de eu casar, ter filhos? Não. Não é a minha cena. Mas um dia foi, é conhecer a pessoa certa, não é? Acho que sim. É, não é? Sim. Porta-se bem em casa. Tem dias.
Mas hoje esperemos que seja um dia que ele se porte bem aqui. E atenção, não basta ser um bom concorrente, também é preciso ter uma boa Super Joker hoje. E por isso, Ana, que seja uma boa noite, com muita resposta certa. Daqui a nada há uma primeira ronda bónus. Eu nessa altura chamo a Ana para vir ter connosco. Um aplauso para Ana Antunes. Ana, boa sorte, bem-vinda. Obrigada. Diogo, 2 perguntas já feitas, bora lá continuar a subir, estás nos 500 euros e tentemos agora chegar aos 1000. Sabes, Lentamente. Vasco, ela julga mais inteligente que aquilo que eu realmente sou. Mas está bem, mas isso é ótimo. Atenção uma coisa, o Joker não é só uma questão de inteligência, claro que é uma prova de cultura geral, mas também é um bocadinho de sorte de respostas que nós sabemos, eventualmente porque nos aconteceu aquilo, porque nos lembramos de onde estávamos quando aquilo aconteceu e às vezes uma memóriazinha puxa outra e chegamos a muita resposta certa. Nem é tanto uma questão de inteligência, é uma questão de puxar pela cabeça e pela memória. Tudo pode acontecer. Pergunta 3. Vale 1000, tens 7 jokers mais a Ana e a pergunta é a seguinte. Nos Jogos Olímpicos de 2024, Yusuf Dikec ganhou a medalha de prata em tiro por que país? Alemanha, China, Turquia ou Itália? Isto, por exemplo, acabei de falar em memória. Puxa pela cabeça. Falou-se disto? Não se falou. O homem ia sem equipamento, sem aparelhagem nenhuma e conseguiu ganhar uma medalha. Eu lembro-me disto. Eu vou Olha, responder. o homem chama-se Yusuf. E o país? Não é China, não é Itália, nem a Alemanha. Por isso só me resta a Turquia. É a Turquia, vamos bloquear a Turquia. Vamos à Turquia. Então o homem foi sem aparato nenhum lá para a prova? Foi. Foi uma das figuras dos Jogos Olímpicos. Foi, eu recordo. Nem foi o número de memes. medalhas que ganhou, houve quem tivesse ganho 5, nem foi a Biles que voltou a dar espetáculo. Mas Uma imagem. a imagem deste atleta com a sua pistola e uns com os óculos e não sei o quê, ele simplesmente, mão no bolso, olho fechado, assim. Tal e qual. A resposta, Turquia, está certíssima, muito bem! E atenção, ele tornou-se até uma figura incrível para os outros atletas. Houve malta a celebrar as suas medalhas imitando o Yusuf com a sua postura, com a sua pistola. Isso eu não me recordo. É verdade. Estás nos 1000 e continuas a subir e continuas a não perder ajudas, importantíssimo. E agora a pergunta será, teoricamente, a mais complicada até agora. Mas se me deres a resposta certa, vamos para a ronda bónus com a Ana, contigo nos 3000 euros, o que era maravilha. Ok. Tentemos então os 3000. Pergunta 4, Diogo, é a seguinte. Onde se situa a montanha das 7 cores, também conhecida por Vinicunca? Bolívia, Equador, Venezuela ou é no Peru? Eu não faço ideia. Vinicunca. Não faço ideia. Eu sei que existe um rio que tem muitas cores, que é na Colômbia. E tudo o que está ali é no hemisfério sul, é na América do Sul. Eu vou ter que ir aos Jokers entre Equador E e Bolívia. entre Equador e Bolívia. O Joker, da linha de cima, retira a Bolívia. Ficamos com 3 opções. Entre Equador e Venezuela. Entre Equador e Venezuela. O Joker retira a Venezuela. Eu não acredito nisto. Isto quer ver que é o Peru. Tenho que dar de ser Joker. Antes do Joker atuar, Joker, tem calma, filho, tem calma, tem calma. Se não usasses o Joker, e já usaste, Sim. apostavas em qual? Eu ia para o Peru. Ias para o Peru? Eu ia para o Equador, eu estava. Não tinha certeza, não sei mesmo. Então usaste o seu ideia, Joker. tal e qual. Tens a resposta certa. E ficou lá. O Peru, era o Peru a resposta certa. Usaste 3 Jokers, chegaste a um 4. Olhem para esta imagem. Tá? Olhem para esta imagem. E o que eu mais gosto nisto tudo, sabes o que é? É que o homem leva uma mochila que faz pandan com a montanha, pá. É giro. Olha para aquilo. Maravilha. Uma bela imagem, a montanha das 7 cores, conhecida também por Vinicunca, e fica no Peru.
a 3 horas do centro histórico da cidade de Cusco. Fica nos Andes peruanos. Ok. 3.000, usaste 3 jokers, é uma jogada perfeitamente normal. Mas já sabes, nesta ronda bónus, 3 não dá, mas dos 3 dá para ir buscar 2. Com muitas respostas certas. Portanto, Ana, já há pressãozinha em cima da Ana. Ana, eu nem queria ter vindo e tal, estava tão bem em casa. Agora é doer. Ana, venha ter connosco, vamos à primeira ronda bónus, que juntar e o Diogo. Aqui no meio, mais ao meio, Ana, como está? É um gosto. Portanto, Diogo, ler rápido. Ok. Aquilo que eu digo a qualquer concorrente. E podemos chegar a muita resposta certa. 5 dá para um joker novo. 10 dá para 2. E podemos passar de 4 para 6. Era bom. Bora lá. 1 minuto a contar a partir de agora. No deserto, uma região fértil devido à presença de água dá-se o nome de oásis ou val. Val. Não, Oasis. Que atriz protagoniza o filme Miss Detective, Sandra Bullock ou Angelina Jolie? Sandra Bullock. Muito bem. Em que capital europeia pode ser visitado o Palácio de Gartenburg, Berlim ou Viena? Berlim. Muito bem. Severa é uma figura icónica do fado de Coimbra ou Lisboa? Lisboa. Muito bem. O Tratado de Verdun estabeleceu a divisão entre 3 partes do Império, Carolíngio e Bizantino. Ou Bizantino. Bizantino. Não, Carolíngio. Faltam 2 para o joker. Bora lá. Qual destas palavras corresponde a uma semente usada como condimento? Cardámono ou coragem? Cardamo. Está certo. Em 2023, que piloto venceu o Campeonato Mundial de MotoGP? Jorge Martin ou Francesco Bagnaia? Jorge Martin. Não, Banhaia. Bora lá. Falta Que uma. nome escolheu o cardeal Jorge Mário Bergoglio após ser eleito Papa? Francisco ou João Paulo II? Francisco. Muito bem, um joker. Pronto. E acabou o tempo. Muito bem. 8 perguntas lidas e 5 respostas certas. Ana, obrigado. Lá vai ela. Nem quer falar comigo. Deixa ir. Ela quer estar na cadeira dela. Deixa ir. Aliás, se fosse pela Ana, a ronda bónus era a primeira pergunta era aqui, a segunda era aqui, a terceira era aqui, a quarta era aqui, a quinta era aqui e depois até a 10ª era aqui. Vasco, é aqui que eu estou bem. É aqui que eu estou bem. Vasco, olha, Diogo, lê mais alto. É aqui que eu estou bem. Ele é da Lisa. Muito bem. Mais um aplauso para a Ana. Ana, bom trabalho. Oito lidas, 5 respostas certas. Até fui amigo aceitando na resposta cardamomo o cardamomo. Foi o cardamomo. Mas era tão diferente da outra opção que eu aceitei o cardamomo. 5 jokers e uma super joker. Portanto, já percebemos que a Ana quer estar naquela cadeira. No entanto, quando for a pergunta certa para chamar a Ana, é carregar um botão e chamar a super joker. Vamos arrancar a segunda parte de 3. A segunda parte do teu joker. A ideia é, no final desta segunda parte, ronda bónus 2, ver-te aqui em cima. 3.000, 10.000 ou quiçá 50.000. É o desafio que eu te lanço. Bora lá. Pergunta 5. Para 10.000, a pergunta é a seguinte. Os pierogi são pastéis de massa recheados tradicionais da gastronomia de qual destes países? Dinamarca, Luxemburgo, Polónia ou Suécia? Também não faço ideia. Portanto, nunca comeste pierogi? Não, não é gastronomia, não é realmente o meu forte. Só se for a nacional e pouco mais. Mas eu diria que não será nórdica. Diria, mas não tenho a certeza, não faço mesmo a mínima ideia. Eu vou ter que Ana arriscar. saberá isto ou não? Não. Ana não come pierogi? É possível, já pode já ter comido e não sabe que comeu. 10 segundos. Usamos jokers ou não? Não, Então vou arriscar em Suécia. Suécia? É. Então vamos à Suécia. É jokers. Pierogi. Portanto, repara, este joker está a traçar caminhos para a tua vida. Já vais ter que ir ver lá a férias no Politeama e vais ter um dia que ir a um país comer pierogi. A que país é que tens que ir para comer pierogi? Quem está agora a acabar de fazer pierogis é a Patrícia. Olá, Patrícia. Olá! Está tudo a correr bem? Está tudo a correr bem. O cheirinho está bom? Não posso deixar queimar isto. Não deixes queimar isso, atenção a isso. Mas olha, o Diogo, além de ser um engenheiro de sistemas AVAC, é um rapaz que gosta de festas. E como ele Certo. gosta de festas, e nós também, eu pergunto, malta, vamos curtir? Ela! Festa rija! Tá bom. Ora bem,
Patrícia, Sim. chegas... Atenção, eu no final desta Patrícia, eu quero outra vez a vossa aclamação e a vossa festa, porque esta está muito boa. Patrícia, chegas a uma festa de miúdos, ok? Certo. E encontras um objeto pendurado, feito de papelão e que se parte com um bastão. Só que neste caso, quando o partes com um bastão, aquilo que cai desse objeto é uma salada fria com o fiel amigo vindo da Noruega, desfiado e cru. Como é que se chama esse objeto? É uma pinhata de bacalhau. Obrigado, boa noite! É uma pinhata de bacalhau! E agora os papás que se amanhem a arranjar pinhatas de bacalhau para as festas. Não é preciso amanhar, sabes porque já vem desfiado? Já vem. Foi uma ótima escolha de palavras. Já vem desfiado e demolhado. Ora bem. Olha, falas dos pierogis que estás a cozinhar. Olha, antes de mais, conta-nos uma pequena história em relação a esses pierogis. É verdade, são pastéis de massa fina recheados com ingredientes variados. Podem ser salgados ou doces. Diz a história deste país que a receita terá sido introduzida por São Jacinto, um missionário da ordem dominicana, e pensa-se que poderá ter tido origem na gastronomia da Ásia Central ou do Médio Oriente. Variações desta receita são consumidas nos países vizinhos, mas adquire aqui uma importância redobrada, ocupando um papel central na identidade cultural e integrando o conjunto de pratos nacionais de um destes países. Patrícia, deixa-me só perguntar à Ana se já comeu, se lembra de ter comido ou se comeu e já esqueceu? Não, nós nunca comi. Nunca marchou um pierogi? Não, nunca. Não? Mas que resposta é que deu? Polónia. Polónia. Oh, Patrícia, a resposta certa é a Dinamarca? Não é. A resposta certa é o Luxemburgo? Não é. A Ana apostou na Polónia. O Diogo foi para a Suécia. Quem tem razão? A resposta certa é... Polónia. Era a Polónia, sim senhor. Foi estranho agora isto, não é? Foi, bate Começou palmas com à uma Ana. palma de alguém que parou porque percebeu que se enganou, mas essa palma foi uma palma suficientemente grande para contagiar o concorrente, que decide aplaudir a resposta certa Ana, da sua mulher. tal e qual. Por isso, estas palmas agora não são para ti, são para a Ana. Muito bem, Ana. Minhas palmas foram para a Ana. Ana acaba de ser nomeada Sua Majestade a Rainha dos Pierogis. Diogo, havia muitos jokers e não caíste na Torre do Dinheiro. A pergunta era difícil, era para 10 mil. A próxima é outra vez para 10 mil. Diferença, 5 jokers passaram a 2. E com 2 jokers vais cair com uma resposta Vai cair. errada. E se caíres com 2 jokers só cais 1. Ok. Portanto, deixa-me dizer, há bocado usaste 3 jokers. Sim, sim, sim. Não sabendo a resposta certa, não vale a pena usar 2 jokers. Porquê? Arriscas-te a falhar. É tal jogada kamikaze. Usas 2 jokers, ficam 2 opções e se falhares, perdes os 2 jokers que usaste e ainda cais 3 patamares. Não queremos isso. Portanto, pensa bem no que vais fazer e pensa, se por acaso a rainha dos pierogis pode perfeitamente ser a rainha da próxima resposta certa. Vamos à pergunta 6 e a pergunta 6 marca metade do teu jogo. Podemos chegar agora aos 10 mil, que venha a resposta certa. Pergunta 6 é a seguinte. Que músico escreveu o livro de memórias The Storyteller, Histórias de Vida e de Música? Chris Cornell, Dave Grohl, Kevin Martin ou Mark Arm? Ora, mais uma que eu não faço ideia. Conheces os nomes? Não. Não, assim de cor não. Talvez chegue lá com o tempo num ambiente um bocadinho mais calmo, mas não assim. Com não... um ambiente um bocado mais calmo. Façam menos barulho, faz favor, está bem? Eu vou ter que arriscar novamente e vou, em última análise, começar a descer o patamar, que é para ter perguntas mais simples. Tens 10 segundos para responder. Vou responder Chris Cornell. Vamos bloquear o Chris Cornell. Se faz favor. Está bloqueado. Chris Cornell diz-me qualquer coisa. Pois diz. Chris Cornell foi dos maiores vocalistas rock de sempre. De sempre. Não conhece o Dave Grohl? Sim de cor não. Conheces? Ana, conhece o Dave Grohl? Nome? Ou sabe quem é o Dave Grohl? O nome diz-me qualquer coisa, mas.
Foo Fighters. Ok. Ok. Era o baterista dos Nirvana também. Ok. O Chris Cornell foi vocalista de várias bandas. Soundgarden. Ok. Tinha uma canção espetacular chamada Black Hole Sun. Black Hole Sun, Boa won't música. you come? E depois acabaram o Soundgarden e juntou-se a 3 elementos dos Rage Against the Machine para fazer uma banda também espetacular chamada Audioslave. E a resposta certa ou é Chris Cornell ou é Dave Grohl. Dos dois têm histórias para contar. Muitas. Muitas mesmo. A resposta ou te leva para os 10 mil e se subires, aqueles 2 jokers ficam na torre, ou então os 2 jokers vão embora e cais um patamar. E caindo um patamar, cais para os 1000, mas o desafio é... Continua. Continua, mas sem jokers. Pelo menos até à ronda bónus número 2. Ana não foi chamada, Ana respondeu a Dave Grohl, o Diogo arriscou e foi para Chris Cornell. O autor de The Storyteller, Histórias de Vida e de Música, é o Dave Grohl. É o Dave Grohl, sim, senhor. É o Dave Grohl. E isto quer dizer, Diogo, o seguinte. Se por acaso falhares a próxima pergunta, cais para o 0, porque não há jokers. E caindo para o 0 na pergunta 7, 50 mil não são possíveis. Okay. São possíveis 10 mil, acertando depois em todas. Por isso agora vais pensar sempre numa questão. Na Ana. É a tua única ajuda. Vou fazer agora a pergunta 7 e a primeira coisa que vais pensar é o tema da pergunta. A Ana domina ou não domina? Se achares que sim, e se achares que ela tem a resposta certa ou que te pode ajudar, carrega no botão. Se achares que não, então não gastes essa ajuda, porque podes cair, no entanto essa ajuda ainda pode ser muito importante para ganhares 10 mil euros, não te esqueças. Não é 50 mil, mas ainda é muito bom dinheiro. Não havendo jokers, é a única ajuda que tens. Antes da pergunta 7, e já que falamos em Dave Grohl e nos Foo Fighters, aqui temos Learn to Fly, é uma grande canção dos Foo Fighters. Bora lá. A música fala em Learn to Fly, fly voar, queremos ir para cima, não queremos ir para baixo. Dá-me a resposta certa à pergunta 7, vale 3 mil euros e pensa na Ana, se vale a pena chamar a Ana ou não. É a tua única ajuda. A 7ª pergunta é a seguinte. No filme Tudo Bons Rapazes, de Martin Scorsese, que ator interpreta a personagem Tommy DeVito? Adam Driver, Joe Pesci, Leonardo DiCaprio ou Kevin Pollak? Eu já vi o filme, É um grande filme. gosto do realizador, mas eu já não estou a ver quem é que é a personagem. Tommy DeVito. Eu vou arriscar em... Tenho que arriscar porque eu tenho quase certeza que a Ana também não sabe a resposta desta. Vamos bloquear Joe Pesci. Vamos bloquear o Joe Pesci. É, faz favor. É uma pergunta para 3 mil. É uma pergunta sobre um grande filme. Se é o melhor do Scorsese é complicado, porque o Scorsese fez muitos e bons filmes. Mas este Goodfellas é um filmaço inacreditável. É um filmaço. Todos os 4 já trabalharam aqui e ali, neste filme e no outro, com o Scorsese. Todos. Eu quero saber qual é que, neste caso, trabalhou com o Scorsese no filme Goodfellas. Quem fez de Tommy DeVito? Adam Driver não é a resposta certa. Leonardo DiCaprio não é a resposta certa. Ou Joe Pesci ou Kevin Pollak. Ana, fomos para qual? Joe Pesci. Ela tem acertado. O meu medo é agora que respondem os dois a mesma coisa, Então, que Ana agora começa a falhar. O filme, e quem não viu tem de ver, conta com Robert De Niro, com o Ray Liotta yeah. e também no papel de Tommy DeVito, um ator chamado Joe Pesci. Resposta certa, muito bem. E o mais engraçado
é que este filme é gravado, é filmado no mesmo ano de um outro em que o Joe Pesci entra. E este é super violento, o papel dele é super violento. E qual é que é o outro filme que ele fez no mesmo ano, sabes? Não. Sozinho em Casa. É o pequenito. Sim, o careca. O careca, exatamente. Portanto, ele no mesmo ano faz o Goodfellas e faz o Sozinho em Casa. Maravilhoso. 3.000, onde estás? E vamos à pergunta 8. Tentar chegar aos 10.000 e não chamaste a Ana, ainda bem, tinha a resposta certa, no entanto chegaste lá sozinho e eu gosto muito desta altura de decisões em que chama a Ana, não chama a Ana. Se chamares a Ana, antes da ronda bónus, pode chegar aos 10.000 e a Ana, respondendo agora, caso queiras, fica para a ronda bónus. Ok. Bora lá ver se a Ana é chamada ou não. A pergunta 8 para 10.000, só com Super Joker, é a seguinte. Em qual destes países se localiza o Lago Bled? Albânia, Chequia, Eslovénia ou Letónia? Ana, chamamos ou não? Não. Não, mas eu também não faço ideia de onde é que é. Mas também não é a praia dela. Então puxa lá pela cabeça e começa lá a descartar opções que, segundo a tua intuição, não são a resposta certa. Eu não posso descartar nenhuma. Chequia, descarto. Chequia. Descarto, se calhar, a Letónia. 10 segundos. Onde fica o Lago Bled? Vou bloquear a Albânia. Vamos bloquear a Albânia. Ana, estamos de acordo com a Albânia ou foi mergulhar noutro sítio qualquer? Sim, mas Eslovénia eu não faço ideia. Deu calhas. Água quente. Não sei. Não sei. Se a água for quente, ainda sou muito para lá ir ver. Albânia, Chequia, Eslovénia ou Letónia? Situado a 475 metros acima do nível do mar. É uma das principais atrações turísticas da resposta certa. E no meio do Lago Bled existe uma pequena ilha, onde encontramos uma igreja. A Igreja da Assunção de Maria. Onde é que isto fica? Nenhum de vocês foi para a Chequia. Ainda bem. Nenhum de vós foi para a Letónia. Volto a dizer, ainda bem. Será que a Ana, que está numa sequência de respostas certas brutal, Selecionou a Eslovénia. e foi para a Eslovénia um bocadinho ao calhas, mas era a resposta certa? Ou será que é a Albânia do Diogo? Se for a Albânia, 10.000. Se for a Eslovénia, é uma queda para os 200 e caindo para os 200 na pergunta 8, 9, 10, 11, 12, lá está o tal máximo de 10.000 euros. Diogo, o Lago Bled. Portanto, hoje já aprendemos que o Politeama é em Lisboa. Já. Os pierogi polacos. O Lago Bled fica Estou a perder, mas posso ver. na Eslovénia. Fica na Eslovénia. Bem, Diogo, não há 50.000, é a parte chata, é o copo meio vazio. Agora o copo meio cheio. É o seguinte, dá para ganhar 10.000. Ok. E ainda guardaste Super Joker e agora há uma ronda bónus. Há pouco deu para um Joker. Tentemos agora esse Joker, outra vez, ou melhor ainda 2. Agora é muito importante ler mais rápido e vou chamar a Ana para te ajudar com aqui alguns Jokers. Ana, vamos a isso. Bora lá, segunda ronda bónus. Bora lá, Ana. Bora lá, Diogo. O mesmo tempo que a primeira ronda bónus, mais respostas certas e mais perguntas livres. Na primeira foram 8. Não chega para os 2 Jokers. Tentar ler um bocadinho mais rápido. Boa sorte, Diogo. Boa sorte, Ana. Que venham muitas respostas certas. A ronda bónus 2 arranca agora. Que nome pode dar se um aperitivo feito de pequenas fatias de pão com iguarias, água-pé ou canapé? Canapé. Muito bem. A Batalha de Trafalgar foi um conflito terrestre ou naval? Naval. Muito bem. Quem escreveu o romance O Cozinheiro do Rei Dom João VI? Hélio Loureiro ou Miguel Sousa Tavares? Hélio Loureiro. Muito bem. Na última prova do heptáculo olímpico, os atletas correm 400 metros ou 800 metros? 800. Muito bem. Em que distrito se situa a praia fluvial da Fraga da Pegada? Bragança ou Guarda? Guarda. Não, Bragança.
Qual destas personagens de animação é um cão? O Pateta ou o Zé Carioca? Pateta. É o Pateta, um joker. Em que bairro Lisboeta se pode visitar a Casa Fernando Pessoa, Alfama ou Campo Torico? Campo Torico. Muito bem. A atribuição de qualidades humanas a objetos ou seres irracionais designa-se por antropoformismo ou anacronismo. Antropoformismo. Muito bem. Que cantora protagoniza o filme A Melodia do Adeus, Dua Lipa ou Miley Cyrus? Era a Miley Cyrus. Foram 8 perguntas lidas e apenas uma resposta. Esta ficou por responder, mas é uma ótima ronda. É mais um joker, Ana. Até já, porque ainda volta como super joker. Um joker mais uma super joker. 2 ajudas. E Diogo, olhando para o que tens que subir, se calhar analisemos aqui friamente os valores. 500 euros. Se calhar a pergunta até pode ser acessível para ti e chegas à resposta certa sem gastar ajudas. O mesmo se podemos aplicar depois à pergunta para 1000. Portanto, podemos, em termos teóricos, guardar as 2 ajudas para aquelas mais complicadas, 3.000 e 10.000. Recordo que a Ana não pode ser usada na última pergunta. Portanto, Okay. Ana, ou na 9, ou na 10, ou na 11, e aquilo que queremos é que consiga chegar sozinha às respostas certas na 9 e na 10, a pergunta para 500 e a pergunta para 1000. Bora lá tentar ganhar 10.000 euros. Claro. Dava já 10.000, certo? Não dava? Pensaram na questão dos 50.000 ou dos 10.000? Há planos para essa quantia gorda? Não. Não? Não. Então fala agora comigo. Com 10.000 o que é que se faz? Com 10.000, pá, se calhar acabo umas coisas em casa. O que é que falta acabar lá em casa? Obras? Pá, falta pôr relva, falta umas coisinhas, pintar Ok. os botões, falta umas coisinhas. Ok. É. Relva natural ou vamos já aplicar aquela artificialzinha também bonitinha? Não, vou pôr sintética, que é para não ter trabalho de cortar. É. Tens que carregar de vez em quando também, não esqueça. De vez em quando convém carregar. Mete lá uma espessura. Bora lá, pergunta 9, Diogo. Para 500 euros, um joker mais a Super Ana. A pergunta é a seguinte. Qual destes treinadores de futebol venceu mais vezes a Liga dos Campeões da UEFA? Carlo Ancelotti, José Mourinho, José Guardiola ou Zinedine Zidane? Eu podia usar aqui o Joker, mas eu creio que seja preferível falhar a questão, porque eu estou na dúvida entre o Carlo Ancelotti e o Guardiola, mas o Guardiola também já ganhou algumas vezes, mas o Ancelotti ganhou mais. O José Mourinho ganhou 2, se não estou enganado. O Zidane também ganhou no Real Madrid, também deve ter ganho para mais 2. O Guardiola com o City e com o Barcelona, e o Ancelotti. O Ancelotti está farto de ganhar taças. Eu vou bloquear vou bloquear o Carlo Ancelotti. Posso bloquear? É, se faz favor. Bloqueamos o Carlo Ancelotti. Qual destes 4 misters venceu mais vezes a Champions enquanto treinador? O Mourinho venceu quantas? Ei, as 2. Com que equipas? Foi com o Porto e depois com o Inter. Com o Inter, exatamente, ganhou 2. É. Ainda hoje ele está atravessado uma meia-final do Chelsea com o Liverpool, em que a bola ele diz que não entrou e Não havia enfim, VAR. não havia VAR na altura. Mas sim, Mourinho não é a resposta certa. O Mourinho só ganhou 2. Só. O Zidane, Também ganhou 1 ou 2 com o Real Madrid. 3. 3. Então vê Não lá. é a resposta certa. Vê lá onde é que já não vai, então. E o Guardiola? Também até ganhas mesmo as 3, se calhar. E o Ancelotti? 4. O Ancelotti vence algumas Champions em 2 equipas. Ok, ganhou no Madrid, no Real Madrid, ele treinou o Real Madrid. E na outra equipa, qual foi a outra equipa? Já nos esquecemos disso. Mas ele foi muito bem sucedido no Milan. Pronto. Nós Ganha Milan. a Champions no Milan em 2003, em Cá. 2007 e com o Madrid em 14, 22 e 24. A resposta está certíssima. Carlo Ancelotti 5 vezes ganhou a Champions enquanto treinador. E também chegou a ganhar enquanto jogador. É. Era a taça dos campeões europeus. Guardiola tem 3 títulos também como o Zidane. Nada mal, mas Mr. Ancelotti em grande forma. Guardaste o Joker, muito bem guardado. Vamos à pergunta 10. Vale 1000. 10ª pergunta, um Joker mais a Ana, que também tinha a resposta certa. A pergunta 10 é a seguinte. Em que cidade se situa a Praça do Giraldo? Beja, Elvas, Évora ou Porto Alegre? A famosa Praça do Giraldo.
Onde fica? Eu já estive em todas elas, mas eu não. Já estive nas praças delas todas, mas eu não sei como é que se chama a praça. Pá, eu vou já descartar Évora. Eu acho que não é Praça de Giraldo. A Ana ou é chamada nesta ou é Ou chamada na próxima? Vai para a próxima. Beja, Porto Alegre. 15 segundos. Eu vou bloquear Elvas, sem ter a certeza absoluta. Vamos bloquear Elvas. Então, sem grandes certezas, vamos É. para Elvas. Patrícia, quem Sim. foi este Giraldo? Olha, a Praça do Giraldo é um ícone desta cidade, em homenagem, precisamente, a Geraldo Geraldes, também conhecido por Giraldo sem pavor. Ora, foi Geraldo Geraldes quem a terá conquistado aos mouros no século XII. Nesta histórica praça, além do chafariz da Praça do Giraldo, classificado como Monumento Nacional desde 1910, encontra-se também a Igreja de Santo Antão, mandada construir pelo Cardeal Dom Henrique. A resposta certa não é Beja, nem é Porto Alegre. A resposta certa é uma das minhas cidades favoritas do país. Évora. Tinha certo. A Ana tinha a resposta certa. Não a quiseste chamar agora e por isso vais chamar a Ana para uma pergunta para 200 euros. Sim. E depois, com a resposta certa, a tua última pergunta, a pergunta 12, é para 500 euros. Vamos às duas últimas perguntas. A pergunta 11 é a seguinte. Qual é a conjugação do verbo beijar na primeira pessoa do singular do presente do indicativo? Beijarei, beijava, beijei ou beijo? Vou chamar o meu amorzinho. Bora lá então, Ana! Primeira pessoa do singular do presente do indicativo do verbo beijar. Agora faz esta. É a pessoa certa. Bora lá! Primeira pessoa, assim lá. Tens Eu dúvidas? beijo, não é? Beijas? Mas agora? À saída, sim. É. Mas acho que sim, que é beijo. Sei lá. Não é? Também acho que sim. É beijo? É beijo. É beijo? É beijo. Bloqueamos beijo? Posso bloquear? Sim. Bloqueamos o beijo, sim. Bloqueamos o beijo? Bloqueamos o beijo. Bora, tá, o beijo está bloqueado. Deixa-me bloquear o beijinho. Beijo. Beijo, agora? Se quiserem. É? Os miúdos agora fazem de outra maneira. Acho que agora fazem assim com este aqui, já não sei. No meu tempo era aqui, no coração. O presente, o indicativo, primeira pessoa singular, eu quê? Presente. Não é eu beijei, não é eu beijava, muito menos eu beijarei. A resposta está correta, obviamente, Diogo. Muito bem, Ana, até já. Vamos à última pergunta. Diogo, não ir a jogo ou falhar é igual, é zero. Prémio máximo nesta altura, 500 euros. Vamos à última pergunta, dá-me a resposta certa e o teu prémio é de 500. Falhando é zero e eu não quero nada disso. Nem tu, muito menos. Portanto, bora lá tentar ganhar 500 euros neste Joker. Última pergunta, que venha a resposta certa. Fechamos o Joker com a pergunta 12. Qual o nome de nascimento de Muhammad Ali? Cassius Clay, Michael Jordan, Tiger Woods ou Usain Bolt? Eu vou lá a descartá-las, porque eu também não sei o nome do senhor. O Tiger Woods não é, o Bolt também não e o Michael Jordan também não. Eu vou apostar na primeira, no Cassius Clay. Podemos bloquear Cassius Clay. Bloqueamos então o Cassius Clay. É. Esta questão do nascimento, nome nascimento e depois ter mudado de nome. Que se diga. Há uma discussão maravilhosa num filme que é dos filmes da minha vida, que é O Príncipe em Nova Iorque, o Eddie Murphy. Já vi. Okay? A parte da barbearia, em que são 5 ou 6 personagens diferentes, todas elas são o Eddie Murphy e o Arsenio Hall.
Eles fazem 3 ou 4 papéis diferentes dentro da mesma barbearia. E a conversa é entre alguém que não entende porque é que ele mudou de nome e recusa-se a chamá-lo pelo novo nome, e o outro a dizer, não sejas parvo, se ele quis mudar de nome, a partir de agora tem um novo nome. Pá, é uma discussão maravilhosa desse filme maravilhoso que é O Príncipe em Nova Iorque. Não me recordo desse Epá, pormenor. é tão maravilhoso. He's clear to me. A resposta, caixas de play, está certíssima, muito bem. E pronto. E pronto, meu caro, e pronto. Está feito o jogo. Está feito o jogo. Chateia-me aquela resposta errada da Praça do Giraldo, até porque a Ana estava disponível e eu já tinha aqui a resposta dela. E ela sabia. E ela sabia a resposta certa. Portanto, esta última pergunta poderia não ser para 500, mas podia estar um bocadinho mais acima e era mais dinheiro que levavas. No entanto, conheci hoje aqui uma equipa maravilhosa e já percebi que esta cumplicidade e esta graça e este humor também acontece muito em vossa casa. Espero que os vossos filhos consigam muito também assistir a isto bem de perto, porque é muito importante que esta dinâmica, esta química entre pai e mãe, os miúdos consigam ter essas memórias também quando crescerem, porque também vão ganhar muito disso. Obrigado por teres vindo, foi um prazer para mim conhecer-te. Diogo, parabéns. Ana, parabéns. Continuação de boa vida. Felicidades para os dois. É um prémio de 500 euros hoje no Joker. Obrigado por terem vindo. Obrigado. Nada, tudo correu bem. Deixa-me só levar 2 beijinhos à Ana. Ana, gostei muito. Obrigada. Portou-se muitíssimo bem. Despedimos do Diogo e da Ana com um prémio final de 500 euros. Podia ser um bocadinho mais, mas guardamos os 50 mil euros, que é sempre o valor máximo aqui no Joker, para o próximo concorrente. Terei num próximo Joker alguém novo aqui. Esta gente toda irá voltar. Patrícia volta também. Eu cá estarei nesta cadeira para fazer perguntas e, se a coisa correr bem, posso dar muito dinheiro. Espero por si aqui na RTP. Fique bem, tenha uma excelente noite. Até à próxima.